Vamos lá. Por que que muitas das vezes começar é muito mais difícil do que manter, né? Vamos lá. Muitas das vezes começar algo novo, uma ideia, um projeto, algo que você queira, muitas das vezes consome uma energia no começo muito forte. Por isso que muitas das vezes, antes da gente ter esse momento, a gente cria um tipo de motivação. A gente quer aquela motivação forte no começo, né? Quando a gente quer algo novo, ou ter um novo hábito, né? Melhorar a vida, ou uma alimentação mais saudável. Isso no começo gasta muita energia. Começar algo novo exige tomar uma decisão. A gente tem que vencer um certo tipo de resistência interna, né? A gente tem que lidar com uma incerteza. Nós temos que organizar uma ação que muitas das vezes vem do zero. Então, todos esses fatores, eles no começo exigem muita energia. E, querendo ou não, isso ativa partes do nosso cérebro que ficam ligadas a esforço e ao controle. Muitas das vezes isso fica na região do córtex pré-frontal. Tá? Por que que é justamente por isso que consome muita energia? Porque é parte de decisão, né? Parte de escolha. A gente tem que tomar essa decisão e fazer essas escolhas. Tá? Ah, por que que outro motivo do porquê que no começo consome mais é porque depois, para manter, na verdade, consome menos energia. Porque você começa a se acostumar, seu corpo vai habituando, seu cérebro começa a padronizar os processos. Então, aquilo vai se tornando mais comum, mais repentino, e o seu cérebro começa a otimizar os gastos de energia relacionados a essa atividade. Então, é menos esforço consciente, é menos tomadas de decisão que você precisa fazer. No caso, seria mais automação, pois acaba ficando mais automático, mais fluido também. E a execução é mais rápida. Então, o cérebro compacta esse comportamento. Por isso se torna mais eficiente, mais rápido. Existe a questão de inércia, né? Muitas pessoas podem chamar isso de flow ou fluxo, né, de comportamento, o famoso flow state, né? E seria basicamente um fluxo de comportamento, tá? Podendo ser físico ou mental, tá? Não existe essa distinção. Comportamento é tanto forma de pensar quanto de agir, tá? Então, o corpo parado, ele tende a continuar parado. É questão de física, né? Inércia. E o corpo em movimento tende-se a continuar em movimento. Então, é a mesma coisa com as ações que você faz, né? Então, seja qual for o projeto ou a ação que você esteja tomando em um determinado momento, a chance de você continuar depois de você ter começado, que é onde você gasta mais energia, depois de um tempo aquilo vai se tornando mais fácil. E você continua aquele processo. Por isso que muitas vezes você pode já até ter ouvido falar em flow state, ou estado de flow, ou estado de fluxo. É basicamente isso. Você sai da inércia, que é a ideia de você sempre estar parado em um lugar, e você consegue continuar criando um tipo de movimento contínuo, né? Qualquer que seja o objetivo ou a ação, você continua, porque aquilo vai criando um fluxo contínuo dessa ação, tá? Então, hábitos é igual a você parado é difícil de começar, mas você fazendo algo se torna muito mais fácil, porque já está em movimento, é simplesmente continuar. Então, não é como se fosse preguiça, é um sistema, né? Muitas das vezes a gente
não vê esse sistema. Ele é quase como se fosse invisível. E nós odiamos o invisível. Outra ideia é que o cérebro quer economizar essa energia, né? Então ele vai procurar formas de otimizar isso, otimizar esse processo. Então ele vai reconhecer padrões, ele vai ver, né, os padrões previsíveis, comportamentos previsíveis e caminhos já testados, pois aquilo que você já sabe é mais fácil de replicar, porque você já fez. Você não tem que gastar energia tentando descobrir nova forma. Não, você vai naquilo que já é confiável, naquilo que o seu cérebro já entendeu que funciona. Então ele vai escolher esse caminho, vai criando uma preferência, né? E manter equilíbrio interno e no caso é a ideia de homeostase, né? Ele vai manter o equilíbrio interno e gastar o mínimo de energia possível. Então é uma otimização do nosso cérebro, tá? Outra coisa é que, para nós, tudo que é novo é considerado como um risco, considerado como um. Como é que eu posso colocar? Não uma sabotagem, é uma ideia de. É um mecanismo de proteção. Porque quando você começa algo novo, o cérebro interpreta como desconhecido, potencial ameaça, ou até mesmo um esforço sem garantia. E como eu falo, eu devo ter falado num vídeo anterior, o nosso cérebro ele gosta de algo que é replicável. Eu faço A e ganho B em troca. Então essa transformação óbvia faz com que gere um tipo de familiaridade, um tipo de recompensa. E isso torna um gasto menor de energia, porque ele não fica se preocupando ou criando situações. Tá? Então ele ativa um tipo de resistência, porque acaba virando procrastinação, vira distração, ou a ideia de que depois eu faço. Isso é um tipo de proteção, não chega a ser sabotagem. Tá? Por que hábitos são tão poderosos? Porque eles reduzem o gasto energético, eles diminuem o tempo de tomada de decisão, se torna mais automático e mais direto, e conflito interno. Então, um hábito bem formado acaba virando uma ação de baixo custo, porque você já fica habituado àquilo. Outra coisa, por que sistemas fazem esse tipo de coisa sobreviver melhor? Um corpo que desperdiça energia, ele colapsa. Nosso cérebro está constantemente gastando energia. Então, o fato de você simplesmente otimizar esse gasto de energia traz a ideia de mais chances de sobrevivência. E um cérebro que não cria esses padrões entra em um tipo de caos. Ele precisa criar a ideia de que existem padrões e que as coisas seguem um tipo de ordem. Porque senão, basicamente, cria um caos interno. Pois ele precisa criar um tipo de familiaridade, onde as coisas são previsíveis o suficiente para criar um tipo de segurança, sabe? Então, se você está em um estado mental em que tudo acaba se tornando imprevisível ou você não tem controle de nada, você entra em um tipo de transe e aquilo acaba corroendo e consumindo muita energia
mental. E isso é perigoso, é um risco. Por isso que existem diversos tipos de doenças mentais. Porque muitas das vezes elas são relacionadas a justamente essa falta de controle, né? Então você acaba tendo traumas, acaba tendo doenças relacionadas à insegurança, a estresse, a elevados níveis de cortisol. Então, tudo isso acaba se relacionando ao longo do tempo, entende? E acaba desenvolvendo essas doenças mentais. Tá? Ahn, Resumindo, tá? Começar é difícil porque exige um controle de energia e de consistência, algo que é bem difícil também, né? Essa ideia de consistência, tá? Manter é fácil porque acaba virando automático, tá? Acaba ficando mais fácil com o passar do tempo. O nosso cérebro, ele busca essa eficiência e estabilidade, né? A ponte segura dele. E, na verdade, isso não é uma fraqueza. É parte fundamental e funcional do nosso cérebro. Então, entender isso ajuda a transformar o que parece apenas um medo do inseguro em algo que pode ser criativo e benéfico. Bom, espero que isso tenha ajudado a esclarecer um pouco mais a como o nosso cérebro funciona, como a gente pode melhorar cada vez mais. E obrigado se você ficou até o final. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau.